Olá, hoje eu quero falar para você brevemente sobre o livro de 1º Enoque. Alguns cristãos perguntam, mas por que este livro escrito por Enoque não se encontra na Bíblia? Hoje vamos responder essa questão. Em primeiro lugar, devemos lembrar que na época de Enoque, como Enoque é mencionado em Gênesis 5:24, por exemplo, indo para o céu, não havia a escrita. Então, se não havia escrita, é óbvio que a transmissão de informações era feita oralmente. Então, se Enoque foi levado para o céu antes de existir a escrita, como que Enoque poderia ter escrito o livro? Não tem lógica. Segundo ponto, o livro de 1º Enoque foi produzido no período intertestamentário, ou seja, entre o Antigo e o Novo Testamento. Neste período de aproximadamente 400 anos, Deus não se revelava mais por meio de profetas, porque o povo tinha sido tão rebelde que Deus fez um tempo de silêncio. Então, se o Enoque verdadeiro já estava no céu e ele viveu na terra num período em que não tinha escrita, e se foi escrito no período intertestamentário, quando ele já estava no céu e Deus não se revelava por meio do dom profético, é óbvio, não foi Enoque quem escreveu. E se Enoque tivesse escrito alguma coisa, se a escrita existisse nos dias dele, com certeza o que ele escreveu já tinha se perdido no dilúvio. Então nós temos que analisar uma coisa. O livro de 1º Enoque é um livro pseudepígrafo, não é um livro inspirado. Né? Quando você lê, por exemplo, a lista de livros inspiradas, a lista de livros de Jesus, em Lucas 24, 27 e 44, ele usa as seguintes expressões: Lei de Moisés, profetas e salmos. Nos dias de Jesus, todo o Antigo Testamento já estava fechado e o livro de 1º Enoque não fazia parte. Agora você pergunta, então por que Judas citou 1º Enoque? Ali em Judas capítulo 1, versos 14 e 15. Pelo seguinte: Deus, no processo de inspirar o profeta, Deus usa materiais, citações, trechinhos de materiais que podem expressar melhor as verdades divinas. Isso não torna a obra inspirada. 1º Enoque não foi inspirado, não faz parte dos livros inspirados, mas como havia uma citação verdadeira, por exemplo, dos versos 14 e 15, falando da volta de Jesus, como havia uma citação verdadeira, o Espírito Santo inspirou Judas, que nesse caso não é o Iscariotes, mas inspirou Judas a pegar esse trechinho, porque esse trechinho era verdadeiro, tinha uma verdade nele, e por meio dele a revelação de Deus se tornaria mais clara para as pessoas. Isto ocorre mais de uma vez na Bíblia. No próprio livro de Judas, por exemplo, no verso 9, é bem provável que ele tenha feito a menção a uma obra chamada Assunção de Moisés. E curioso que Paulo também fez isso. Em Atos 17, 28, citou os filósofos e poetas Epimênides e Arato. Por quê? Porque frases desses filósofos eram corretas e serviam para ilustrar, clarificar melhor a revelação divina. Então Deus atua no profeta, inspirando inclusive na seleção de bons materiais ou de citações corretas em alguns materiais. Judas, ou melhor, Lucas, por exemplo, o evangelista Lucas, se você ler de Lucas 1, 1 a 4, ele se utilizou de testemunhas oculares de outras fontes para compor o seu evangelho. Mas a diferença, tudo sobre a orientação do Espírito Santo. Como diz 2 Pedro 1, 20 e 21, nenhuma profecia vem de particular interpretação, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Portanto, confie nas Escrituras. O Espírito Santo, além de preservar os livros que necessitamos para a salvação, ele atuou no processo de escrita, inspirando a mente do profeta para que coisas boas, corretas, verdadeiras e palavras humanas, ideais, diríamos assim, expressassem as verdades divinas. Inscreva-se aqui no canal, não apenas acompanhe esse vídeo, mas inscreva-se no canal para você poder ser informado, notificado de outros vídeos, de outros estudos que eu estarei fazendo. Será uma satisfação ter a sua companhia. Fique com Deus e até a próxima.